Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim ou Talvez, edição do dia 4 de fevereiro. O meu nome é Luís Matias, comigo estão o Luís Pardal, o Francisco Brito e a Patrícia Machado. Bem-vindos ao programa desta semana, um programa em que o tema central são as tempestades em Portugal. Naturalmente, os problemas que precisamente há uma semana assolaram particularmente o centro do país e provocaram a destruição, que agora começamos a ter se calhar um pouco mais noção, aconteceram precisamente há uma semana. E ainda pouco antes de começarmos o nosso programa, aqui eu e a Patrícia Machado falávamos disso aqui em off, sobre nesse momento ainda não tínhamos a noção da realidade do que estava a acontecer ou do que tinha acontecido. Começo por ti, Luís Pardal, bem-vindo, muito boa tarde. É um caso muito particular esta sequência de tempestades, mas particularmente a tempestade Christine e os estragos que provocou. Como é que estamos a lidar com este problema? É por aí que começo, e com a destruição e sofrimento que está a causar naquela zona do país, concretamente do Distrito de Leiria, mais particularmente. Olá Luís, boa tarde aos colegas de painel, aos nossos ouvintes. É isso mesmo, estamos, porque ainda não terminou de facto esta onda de devasto que nós estamos a atravessar pelo país. Eu quero naturalmente começar a minha intervenção por mostrar toda a solidariedade com as pessoas, as famílias, as empresas que foram afetadas com esta tempestade e que viu o seu património completamente devastado. Quer dizer, não há nada pior do que ficarmos sem chão, sem teto neste caso, portanto absolutamente devastados, com todo anos de construção e de abrigo. No fundo estamos a falar que o nosso abrigo é absolutamente destruído e isso é desolador. Portanto, mostrar esta solidariedade, naturalmente com a região centro, mas também com Alcácer do Sal e com outras zonas do país, e até mesmo aqui de Évora, que numa situação diferente, mas também tivemos desalojados, tivemos pessoas aflitas do ponto de vista em que conhecem sítios que com alguma facilidade e com frequência que se inundam. E naturalmente quando veem estes alertas, são pessoas que naturalmente que estão mais despertas para o que pode aí vir. Porque nós, em Portugal, de uma forma geral, temos pouca cultura de segurança, de conhecimentos de proteção civil, e quando, Luís, estavas a dizer, não é? Até que ponto é que nós não estávamos sensibilizados para esta questão? Por um lado, as informações foram passadas, a mensagem foi passada, todos nós fomos alertados que o que vinha aí era devastador, mas se calhar também não foi transmitida com a eficácia que deveria ser, porque os especialistas sabiam que ia ser devastador. Mas talvez essa mensagem não tenha sido eficazmente transmitida. E isso é preocupante e é naturalmente um dos motivos que merece toda a discussão, porque os portugueses, felizmente, têm um espírito de solidariedade muito forte. Tem um espírito de que quando é preciso estamos juntos em comunidade. Aliás, esta rádio é o exemplo disso. Quando o Luís foi, e a Diana FM também seguiu rumo ao centro do país para ir ajudar outra rádio. E portanto, naturalmente que todos estes gestos rápidos, como nós somos, de solidariedade, são muito importantes, mas temos que talvez apostar muito na prevenção, muito na informação e muito neste conhecimento que deve ser transmitido, porque é fundamental que as estruturas nacionais, a proteção civil, portanto nacional, e depois com toda a estrutura que está montada, as subregionais, os bombeiros, as forças de segurança, os militares, existem todas estas estruturas e é esperado que elas estejam organizadas. Mas também sabemos que em cenários de urgência, cenários atípicos, cenários de tensão, por vezes esta comunicação entre todos não acontece da forma mais eficaz e naturalmente que depois ficamos todos revoltados, não é? Sobretudo as pessoas que estão afetadas ficam revoltadas por não verem as soluções a agir rapidamente.
Mas por isso é que eu acredito que é fundamental, sobretudo em termos de comunicação de crise, e este governo, na minha opinião, falhou e falhou bastante. Esta ministra da Administração Interna é um desastre autêntico, pá. Não tem a mínima capacidade. Aliás, ela já tinha demonstrado que não estava preparada para comunicações de crise. E esta então veio deitar completamente por abaixo qualquer credibilidade da ministra. E eu acho que aqui, quando a ministra da Administração Interna falha redondamente, na minha opinião falhou e está a falhar redondamente, então o Primeiro-Ministro deve-se chegar à frente e deve de assumir uma posição de uma maior liderança, mas também não o fez. Eu também quero dizer que nesta altura é uma altura muito frágil e também não quero fazer qualquer tipo de aproveitamento político agora nesta fase, mas eu acho que estas situações nos devem merecer uma reflexão profunda. Nós, há pouco eu não ouvi a conversa toda do Luís e da Patrícia, mas falaram de uma coisa que eu já tinha pensado. Em termos de socorro, estas pessoas que estão não é, já há 6 ou 7 dias sem eletricidade, estão numa situação extrema. E nós tivemos estados de calamidades, tivemos estados de agitação social, por exemplo, com o Covid. Estas medidas que o Governo agora nos vem apresentar enfim, de apoio às famílias, às empresas, na minha opinião, tem grande parte em linha de conta com outras linhas, a questão do layoff, a questão de se recorrer a crédito, segue muito a linha daquilo que foi o apoio que foi dado. O pacote Covid. O pacote Covid, exatamente. Mas não nos podemos esquecer do seguinte, é que já passámos por isso. As instituições, a segurança social, em termos nacionais, portanto, com a parte da relação com as empresas, com as pessoas, portanto, e essa prestação de apoio, na altura, desde o momento em que foi anunciada esse pacote Covid, até que começou a chegar ao bolso das pessoas e das famílias, demorou cerca de 4 a 5 semanas. Em que as pessoas começaram a ter os primeiros apoios. Mas estávamos num cenário, que era a primeira vez, e depois estávamos num cenário em que, por exemplo, havia eletricidade. Neste momento há pessoas que não têm sequer eletricidade, não têm a forma de aceder a nada, não têm a forma de concorrer a determinados apoios que precisam para hoje. Não pode ser como o ministro, não é, que disse que, bem, os portugueses agora estão a receber o salário e, portanto, só isso já é bom. Portanto, não pode ser. Portanto, o governo tem que procurar agilizar de uma forma muito rápida no terreno, sobretudo nas zonas devastadas, naturalmente, uma forma alternativa de poder apoiar estas pessoas e estas famílias de uma forma mais célere, porque nós sabemos como é que tivemos um dia sem eletricidade. Agora imaginem estas pessoas, quer dizer, estão absolutamente... Sem água, neste caso, que algumas ainda estão sem... Depois há outros pontos positivos que deixo para uma segunda volta, que é ao nível da coordenação. Há várias coisas que temos de conversar sobre isto, mas Francisco, boa tarde, bem-vindo. E no teu entendimento, como é que observas a ação também que foi tomada e como é que estamos a lidar com o impacto de todas estas tempestades, particularmente esta Christine, que teve um alerta prévio do Instituto Português de Mar e Atmosfera. Eu fui confirmar essa informação, precisamente, na tarde do dia 27 de janeiro, portanto, ainda antes de nós gravarmos o nosso programa há uma semana, que pode ter um impacto catastrófico e desenhou e alertou para a faixa onde poderia entrar. Era uma faixa grande, entre a Vila do Conde e a Figueira da Foz, mas o certo é que passou precisamente desse local. Como é que nós estamos a lidar com isto? Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, ao Luís Matias e aos nossos ouvintes. Antes de mais, deixar uma palavra de solidariedade para as pessoas afetadas, para toda a estrutura de proteção civil que está no terreno a tentar apoiar as populações e, em especial, também para os autarcas que estão há muitos dias, com muitos poucos meios disponíveis, a tentar responder à realidade que têm no seu território e que é devastadora. É impossível que um país esteja preparado para uma situação destas.
muito menos países, como é o caso de Portugal, que não têm historial deste tipo de tempestades, desta dimensão e com este nível de danos. Não é possível, enfim, é puramente demagógico dizer que poderíamos estar muito melhor preparados. Enfim, há um nível de equipamento que tem que existir ao nível local e que pode ajudar nestas situações e noutras, enfim, lá poderemos chegar, mas efetivamente nenhum país consegue lidar com uma noite de temporal como foi esta e que deixou 60 torres de muito alta tensão no chão e 600 postes de média e de baixa tensão partidos. Não é possível, ninguém tem capacidade de resposta para isto. Mesmo com toda a ajuda que possa vir de fora, quer dizer, não havendo postos, não havendo possibilidade, quer dizer, isto tudo demora tempo, por mais rápido que tudo isto funcione, e a estrutura de proteção civil é extremamente complexa e mesmo assim, em muitos casos, consegue funcionar rapidamente, mas não é possível resolver uma situação destas no imediato. E eu acho que é importante que as pessoas tenham a dimensão desse problema, porque efetivamente a estrutura de proteção civil esteve no terreno desde o primeiro momento e funciona de forma muito direta entre as necessidades e a convocação de meios para teatro de operações. É assim que funciona e vai escalando de níveis à medida que os danos aumentam ou a situação é mais complexa. E isso tem funcionado. Eu experienciei isso, enfim, das funções que tenho, tive a oportunidade de estar numa reunião de coordenação nacional em que ouvi os responsáveis de várias entidades a falarem precisamente sobre isso e particularmente também a falarem sobre aquilo que nós temos esta semana. E eu vou focar um pouco essa parte porque parece-me que é muito importante nós debatermos tudo aquilo que aconteceu e naturalmente tirarmos ilações, se calhar ainda não é o tempo disso, mas particularmente estarmos alerta para aquilo que está a acontecer nesta semana. O mês de fevereiro vai ser um mês com muita pluviosidade, com muita chuva e particularmente esta semana é uma semana muito difícil. E é difícil porquê? Porque já temos os solos muito saturados, temos danos muito consideráveis dada a tempestade que existiu, a tempestade Christine, mas temos agora um período de muita chuva, de picos com muita chuva e que não há capacidade de escoamento em alguns sítios e isso pode levar a que existam cheias. É importante que as populações sejam alertadas para isto. Isto depois pode trazer uma série de riscos, desde os muros que podem ter pior assentamento e que ficam fragilizados com o facto do solo estar mais saturado, pode haver quedas de muros, de árvores, de postes, com os ventos pode haver desprendimento de vários tipos de estruturas. É importante que as pessoas olhem à sua volta e percebam quais é que são os riscos possíveis para tentar ajudar também os meios da proteção civil, quer ao nível nacional, regional ou municipal e de freguesia. Neste momento, as autoridades estão a proceder a esvaziamentos controlados de barragens para conseguirem encaixe de água, para que não existam situações críticas de que as barragens cheguem a um ponto limite e que tenham que abrir comportas a despejar muito mais caudal do que aquele que seria o aconselhável, ou seja, também para evitar daí situações de cheia ou situações piores. Portanto, esse trabalho está a ser feito já há vários dias, é por isso que as pessoas veem até várias notícias de várias barragens que estão há vários dias a despejar e que não estão no máximo. Elas neste momento estão a ser preparadas para conseguir encaixe porque pode efetivamente ser necessário. Ainda assim há sempre riscos, há sempre zonas que nós já sabemos que têm historial de cheia, há outras que não têm historial de cheia, com um pico muito grande de chuva que nunca foi registado em tão pouco tempo, podem ter essa cheia, portanto é importante que todos estejamos preparados. Porque efetivamente os meios são limitados. Cada português não tem um gerador ou não tem, enfim, todos os meios para conseguir evitar cheias em casa. Infelizmente isso não existe, por isso também precisamos de olhar para tudo isto que está a acontecer e aprender o que é que precisamos de ter para o futuro. Eu tenho referido nos últimos dias, em vários momentos que tive a oportunidade de falar sobre isto, que parece-me óbvio
com esta experiência que estamos a ter agora e também com a experiência que tivemos com o apagão, que as autarquias locais têm que ter sistemas de geradores ou de baterias, porque muitas autarquias nem sequer conseguem funcionar. Os serviços não conseguem funcionar, não tendo fornecimento de energia, não funcionam. E isto não só ao nível das autarquias, também de muitas outras estruturas. E também podemos debater isto ao nível dos hospitais, porque já da altura do governo do Partido Socialista houve uma alteração aos procedimentos e os hospitais deixaram de poder ter reservas de gasóleo. Ou seja, têm geradores, mas não podem ter reservas de gasóleo. Isto quer dizer que de repente há um apagão, há uma situação destas e não têm capacidade de resposta, a não ser que alguém consiga lá fazer chegar gasóleo. E eu percebo que possa haver uma questão de segurança aqui, mas temos que perceber que se calhar então está na altura de pensarmos... Soluções técnicas devem existir para isso, não é? Exatamente. Patrícia Machado, como é que tu analisas e comentas a situação que temos vivido nestes últimos dias? O Francisco já aqui deixou também mais umas pistas sobre o que é necessário fazer ou o que é que pode ser feito, os alertas que aconteceram. Como é que lidamos com realidades como esta? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias e aos meus colegas de painel. Também, naturalmente, começar por uma palavra de grande solidariedade com todos aqueles que estão a passar. Naturalmente, em todo o país há situações muito diversas, aqui no Concelho, na região, por todo o país, mas particularmente, de facto, temos todos, infelizmente, assistido àquilo que foi as consequências catastróficas, pronto, como dizia o aviso, naquela região do país e que, portanto, merecem toda a solidariedade e diria até mais... Já lá irei às questões das medidas e da minha apreciação relativamente a este processo, mas de facto a solidariedade, os atos solidários de muita gente, de várias áreas, que prontamente procuraram contribuir, tão longe obviamente de serem essas as possibilidades de resposta, mas de facto ajudam, contribuem para a minimização de uma situação de facto devastadora e muito dramática com que aquela gente, famílias, entidades, instituições, micro, pequenas e médias empresas estão ali a atravessar. Pronto, isto de facto é um tema que nos poderia permitir, tivéssemos nós tempo, de ir mais fundo num conjunto de questões. Naturalmente há aqui aspectos que eu comungo de que perante uma situação devastadora, extraordinária, não é possível dar resposta em 24 horas, isso é, acho que quem diz o contrário está a tentar enganar, mas não pode demorar 5 dias, na minha opinião, a tomar determinado tipo de medidas. E, portanto, há, obviamente, uma urgência em dar respostas imediatas e há uma premência de discutir, aprofundar e tomar medidas do ponto de vista estrutural. Nós não foi só o apagão ao Covid, nós tivemos os incêndios de 2017, que naturalmente a proporção igualmente dramática, mas não igualmente devastadora do ponto de vista da dimensão e das áreas abrangidas, porque isto foi muito além daquilo que já em si é importante discutir, que é o mundo rural. Portanto, quando isto entra numa cidade com 150 mil habitantes, e quando há este aviso, assim como a gente aqui recebeu, há a dimensão do que há a haver aqui. Lá usou-se o termo catastrófico, e, portanto, mas depois não se traduz isto. Num quadro em que, infelizmente, hoje as pessoas estão a lidar diariamente com mensagens de caos, não é? É abrir a CMTV e afins. Portanto, nós precisamos... E se depois formos ver ao que é que lá diz, quando acedemos ao link, ou seja... não é depois, obviamente, quando as comunicações falharam, quando as estradas estavam cortadas, como é óbvio, não é possível depois dar ali uma resposta ao minuto seguinte. Mas tem que se acompanhar um aviso com estas dimensões de um conjunto de aspectos, de alertas e de medidas que, para além daquilo que é, digamos assim, aquilo que cada um individualmente possa tentar fazer, sob consequências que não se conseguem, cada um de nós não consegue prever, mas os técnicos sabe o que é que significa lá o fenómeno Capricórnio, não sei o que é o nome técnico da coisa, precisa, quer em comunicação com as entidades responsáveis e que podem ter ao seu dispor ou agilizar, porque então aquilo que se tomou tardiamente relativamente a geradores, a lonas, a coberturas,
mesmo que não tivesse a dimensão que teve, não se deveria ter cautelado antes, sabendo que havia essa, ou pelo menos reservado, tomado medidas. Portanto, nós estamos a falar de um governo que só 5 dias a seguir é que tomou e lançou um conjunto de medidas. Em que, por exemplo, não foi só o Governo, vários partidos rejeitaram o pedido de um plenário extraordinário na Assembleia da República, proposto o PCP, para se poder aprofundar, discutir e tomar medidas, discutir medidas com o Governo do que é que se poderia fazer. Portanto, foi rejeitado. Portanto, nós estamos a falar de medidas que, para além da resposta tardia, é claramente insuficiente. Porque, obviamente, é preciso identificar o problema in loco, né, no terreno. Mas não era preciso... a gente, passado 2 dias, tinha uma noção, portanto, quem se tinha que deslocar perante uma tragédia destas, tinha rapidamente, falando com os autarcas, com as populações, com os vários agentes, com a proteção civil, tinha uma noção do que é que estaria ali em causa. E, portanto, as medidas que são anunciadas, como dizia, para além de tardias, são insuficientes, porque o anúncio de 2.500 milhões de euros está à vista desarmada que não vai chegar, não vai chegar. Portanto, esta questão dos 200 milhões de euros de apoio às autarquias de 49 municípios, nós sabemos que a dimensão é maior que isto. 200 milhões de euros para 49 municípios. Perante o desastre que ali está, mesmo esta questão do layoff simplificado, isto significa o quê? Então, há a tragédia que há. Há muitas empresas que não estão em condições de laborar. Portanto, aciona-se, mas simplificado significa o quê? Os trabalhadores vão para casa e não recebem a totalidade do salário. É disto que se trata o layoff simplificado. Então, a tragédia leva a que os trabalhadores não possam receber o seu salário em situações já, muitas deles com as casas destruídas. Portanto, é disto que estamos a falar. A questão do acesso ao crédito, das moratórias, destas linhas todas que foram... não há um compromisso do governo de se aquilo é na totalidade a fundo perdido ou não. Nós ainda hoje não sabemos que ajudas é que foram pedidas à União Europeia. O PCP questionou no Parlamento Europeu. Portanto, não há é recorrer ao Fundo de Salvaguarda, é às linhas de emergência. O governo ainda não respondeu. Portanto, o que é que pediu à União Europeia? Portanto, há aqui um conjunto de questões que eu depois na segunda parte... procuras mas só uma para terminar. Para além destas medidas imediatas, que são urgentes, a questão das escolas, do regresso às escolas que não está assegurado em todo lado, há as medidas estruturais. E eu depois posso desenvolver um bocadinho mais isto. Esta questão da falta de resposta do governo e da redes, empresa privatizada, né? Um setor estratégico, aqui está a resposta, que é: não sabemos quando vai ser restabelecido. A questão da confiança é um dos aspectos importantes. Por exemplo, deste um exemplo da E-Redes. A E-Redes até há bem pouco tempo tinha uma mensagem de atendimento aos seus clientes que, numa das suas frases, dizia: prima 1 para se quer receber um SMS com um link para apresentar a sua queixa, caso contrário a chamada será desligada. Quando é que se pode... Isto é uma mensagem que está ativa, presumo que ainda hoje, portanto, numa das partes de atendimento da E-Redes. Portanto, é muito difícil depois, numa situação de crise, qualquer pessoa ter confiança numa organização como esta, não é? Ou num Estado, ou num governo, ou até como a Patrícia aqui referiu, a questão da própria referência das palavras que são utilizadas de forma muito simples e que depois, no momento em que se diz que é catastrófico, já não se tem esse sentimento. E vou aqui para este aspecto da liderança e da comunicação, Luís Pardal. O governo tardou em aparecer, era necessário que aparecesse antes, que se fizesse notar antes para liderar o processo. Sem só ir montar tendas ou fazer vídeos para a internet, não é? Sim, esse é um aspecto particular da utilização de uma ferramenta de comunicação que não chegava ao local, atenção, mas que não foi usada, por exemplo, para liderança da população. Absolutamente. Foi usada com outro objetivo de comunicação. Isto ficou claro, aliás, e reconhecido pelo próprio. Isto cruza aqui 2 aspectos. A cultura de segurança que o povo português tem e, naturalmente, a liderança do governo face a esta situação.
esta situação estava prevista. E o que é que aconteceu? Houve uma lentidão muito grande para acionar o sistema de calamidade. Foi tardiamente acionado. Houve um atraso na mobilização dos meios. Absolutamente. As pessoas não estavam agitadas o suficiente, as instituições não estavam agitadas o suficiente para alertar, talvez com a eficácia que deveria ser tida em conta. Quer dizer, o Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil, quando é que foi acionado? Foi tardiamente também. É óbvio que tudo isto passa uma mensagem de que isto se calhar não vai ser assim tão mau. Isto também há de passar. São 3 ou 4 dias e isto também não há de ser nada demais. Portanto, tudo isto está ligado. Mas isto deve-nos fazer mesmo mudar a forma como nós, Portugal, lidamos com estas situações. Um dos povos mais sensível às questões da natureza, portanto, destas perigosidades, é o Japão. Tudo bem que é outro assunto. O Japão é muito assolado com sismos todos os dias e há uma cultura de segurança brutal, e eu acho que isso até moldou a própria cultura japonesa na forma como lida com as situações. E nós, obviamente, não estou a querer comparar Portugal com o Japão, mas estou a dar uma palavra de que é importante as pessoas começarem a levar cada vez mais a sério aquilo que é transmitido. Se a Proteção Civil, se a Autoridade Nacional de Proteção Civil diz que nós precisamos de ter um kit, não é, de familiar, se calhar convém mesmo arranjarmos um tempo para fazermos uma mochila e termos um kit familiar. Se a Autoridade Nacional de Proteção Civil nos diz, em situações limite que não há comunicações, famílias que o filho vive em Lisboa, a filha vive no Porto, o pai trabalha entre Leiria e a Covilhã e a mãe está em Leiria, se não há forma de comunicarem entre eles, então que previamente, que dentro da família se combine um local de encontro. Há uma série de situações, de alertas que a Proteção Civil nos diz que nós se calhar precisamos continuamente a discutir isto e naturalmente que aqui as autarquias têm um papel muito importante. Naturalmente que ele deve estar sensibilizado, mas dou esta dica também ao Francisco, que talvez isto se cruze com a necessidade de repensar o modelo de financiamento das freguesias. Estamos a falar aqui de 200 milhões. Está bem, é 200 milhões, mas as câmaras municipais e as juntas de freguesia, neste momento, aqueles mais assolados, estão a meter dinheiro à frente para estas situações. 200 milhões não chega para nada, é só fazer as contas. E vem a posteriori. E, portanto, se calhar vale a pena. Até há uma estrutura muito interessante na freguesia do Bacelo e Senhor da Saúde. Estamos a ser precursores ao nível do Alentejo, mas que vai avançar, mas vai avançar sem meios, que é a criação de uma unidade local de proteção civil. Este modelo de financiamento das freguesias talvez pudesse ser interessante, contemplar um pacote de financiamento para a constituição de unidades locais de proteção civil, porque naturalmente são 3 mil e muitas, não é? E há sempre constrangimentos financeiros. Bem, então, mas que se comece por aquelas que têm ou que estão a disputar processos de construção de unidades locais de proteção civil. Seria também um fator motivador que vem acompanhado com meios para a criação de mais. Porque nós percebemos, nestas situações de calamidade, o vizinho que tem a máquina que funciona vai lá e acontece. O vizinho que tem o trator abre ali o caminho. Portanto, e isto ao nível das freguesias parece-me muito importante desenvolver. E depois, nós lidamos, portanto, isto não é só tirar as culpas para cima de quem está a governar agora, porque isto acontece agora com um governo do PSD, mas talvez se acontecesse com um governo do PS ou da CDU, talvez as situações neste momento, à presente data, fossem um pouco melhores em termos de resposta. Mas já disse isto, a comunicação política do governo foi um desastre, mas
o caminho que Portugal tem que fazer é muito mais de fundo, é muito mais profundo, implica alterações e, obviamente, que todas estas aldeias, vilas, que por si só já estão isoladas numa situação de catástrofe, então ficam puramente mais do que isoladas. Francisco, também é necessário conseguir, provavelmente, comunicar ou dizer às populações, um pouco trazendo aquilo que o Luís aqui trouxe, antes que há, em situações destas, coisas que têm de ser tratadas a nível comunitário, entre eles, entre essas pessoas que vivem, porque são elas que têm de resolver, dos seus próprios bens, entre ajuda familiar, entre ajuda comunitária, e onde é que o Estado depois vai atuar com os bombeiros, com a GNR, com o Exército, etc., para não existirem propriamente expectativas de ver militares do Exército a arranjar telhados. Que é aquilo que às vezes, em certas críticas, parece que o Exército não está, mas para fazer o quê ou como? Se calhar até poderia estar, ou não, mas não sei. Francisco, não te esqueças gestão das expectativas. Não, mas é só para dizer aqui uma coisa crítica, muito todos rápida, mobilizados, a propósito disto, e como fazer. Pronto, é só para dizer uma coisa, desculpa lá, Francisco, muito rápida, para dar um exemplo de que isto não se deve fazer. Na Rua Padre Américo, no bairro da Comenda, os Serviços Municipais de Proteção Civil encerraram esta rua. Porquê? Porque há risco de desabamento. Não está lá escrito risco de desabamento. É de um pontão, certo? Não é? Sim, é antes de uma ponte, mas são uns bons sobre metros. Exatamente. Que é uma zona bastante assolada. Aquilo foi encerrado. Há sinalética por todo lado. Ouvia. Epá, quer dizer, as pessoas não respeitam a sinalética. Por algum motivo aquilo ali está. Não é? Ontem foi absolutamente vedada. Passado 1h30 já não estava lá nada. Pá, quer dizer, isto diz muito. Não é? Nós temos que estar sensibilizados também com as indicações que nos dão. Desculpa lá, Francisco. Não, mas esse tema, enfim, eu entretanto tenho não só a resposta que o Luís, à questão do Luís, mas também ainda uma outra coisa. É um ponto de partida, claro, para aquilo ponto, tudo que tens a dizer. Este ponto também merece aqui mais um acrescento, é que houve de facto uma grande onda de solidariedade no nosso país, está a existir, mas também já foram registados vários furtos na zona centro de material que está a ser colocado para ajudar, nomeadamente geradores. E isto realmente levanta uma questão sobre o nível de humanismo que algumas pessoas têm. Quer dizer, estamos numa situação de catástrofe, temos muitas entidades, muitas pessoas solidárias a ajudar, e depois há pessoas que ainda fazem isto. Quer dizer, isto levanta-nos questões do ponto de vista de base, dos valores. Moral, completamente. Voltando aos temas que estavam atrás, em relação ao Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil, dizer que ele foi ativado não é uma questão de ser tardiamente, ele só foi ativado porque existe esta semana de chuva, porque ele, tendo em conta a forma como a Proteção Civil está organizada e tendo em conta todos os meios que são necessários, ele não tinha necessidade de ser ativado. Os planos locais, portanto, municipais estão a ser ativados à medida que são necessários e depois ativam-se os planos distritais. Neste momento, tendo em conta a previsão de chuva para esta semana, entendeu-se que se devia ativar o Plano Nacional para evitar a burocracia de cada município a ativar o seu plano de emergência de proteção civil. Portanto, tem a ver com isso, não tem a ver com capacidade de resposta. Este plano não aumenta propriamente a capacidade de resposta, tem a ver com uma questão de prontidão, acima de tudo. A resposta está lá, a questão tem a ver com a velocidade com que ela vai acontecer e isto surge precisamente para simplificar aquilo que pode ainda ser necessário. Não é aquilo que já está a acontecer no terreno, tem a ver com esta semana, não propriamente com a semana passada. Em relação, relembra-me só a tua pergunta, Luís. A questão é se deve existir uma forma de comunicar com as pessoas ou de liderar a população com também gerindo as expectativas sobre o que é que cada um tem de fazer, para não existirem pessoas uns que levam os sinais, outros que roubam os geradores, outros que acham que podem ficar parados sem fazer nada, quando é necessário agir, todos possam agir, mas também saber o que fazer cada um, para também não existirem aquelas respostas imediatamente voluntaristas que às vezes podem levantar também outros problemas, saber o que é que os bombeiros vão fazer, a população saber com o que contar. Há uma questão de base que tem a ver com algo que todos nós temos que perceber. Cada um de nós, cada cidadão tem que perceber que é um agente de proteção civil. Isso é uma frase muito usada, mas... Sim, mas as pessoas ainda não perceberam o que é que isto quer dizer.
E é um trabalho que tem que ser feito pelas diferentes partes da estrutura da proteção civil, eu acho também com particular incidência nas autarquias locais e particularmente nas freguesias. Eu acho que esse é um trabalho que as freguesias devem ter e é por isso que as freguesias devem estar capacitadas também como agente de proteção civil, porque as freguesias há competências próprias das freguesias em termos de proteção civil, mas no fundo é de uma ajuda, quando alguma situação acontece, podem ter as unidades locais, que são importantes, mas que não respondem só por si. As unidades locais de proteção civil, e eu não as desvalorizo de todo, mas assentam no voluntarismo. E a questão é que o nosso país assenta em voluntarismo quando precisa de responder a alguma crise. E isso não pode acontecer. Isto é um problema estrutural do nosso país, de muitas décadas, e nós temos que olhar todos para isto. Mas eu aqui também te faço uma pergunta, e conseguimos aceitar regras e planos em alternativa? Estou a dizer isto até importante aqui as palavras do Luís Pardal e o exemplo que ele deu. Mas precisamos ali de aceitar. na Rua Padre Américo, os chineses estavam lá e alguém os tirou. Precisamos de aceitar, porque senão não não aceitou, vivemos em obviamente, sociedade. o plano de segurança que ali foi implementado, não é? Se nós não aceitarmos isso, não vivemos em sociedade. Parece que a nossa sociedade portuguesa, em alguns pontos, tem dificuldade em aceitar algumas regras, algumas imposições. Eu percebo que há confiar, aqui... não é? Há uma questão histórica disso, não é? Cultural. Há aqui um desenho histórico que tem a ver com a nossa democracia, calhar, a liberdade, com a tal a mensagem igual à da liberdade. redes, não é? É difícil depois confiar numa empresa que tem uma mensagem daquela Essa questão ainda é outra. O ponto é que eu quero chegar tem a ver precisamente com a capacidade que cada um de nós tem de aceitar algumas normas e algumas regras. E nós temos que perceber que para nós funcionarmos em sociedade isso tem que acontecer. Nós não ficamos privados da nossa liberdade por acatar regras, nomeadamente este exemplo, que é um bom exemplo de que há uma rua que não é transitável. Não é transitável. É muito complicado conseguir ir por outro caminho. Mas aquela rua não é transitável porque é uma questão de proteção civil. Pode haver uma derrocada, podem haver mortes. E se aquilo está vedado, é para respeitar. Como é que um Serviço Municipal de Proteção Civil veda torna intransitável uma estrada, portanto, veda à circulação, e há alguém que pense que aquilo não é para respeitar e tira-se dali? Quer dizer, isto é uma coisa surreal. E nós temos que fazer, de facto, um grande investimento, até pedagógico, do ponto de vista da proteção civil. As pessoas têm que perceber como é que devem agir, mas, acima de tudo, têm que respeitar. Mas isto até nos poderia convocar para muitas áreas da nossa sociedade, porque eu acho que há, de facto, uma grande crise de valores e que nós temos, neste fórum que nós temos aqui e noutros, nós temos de discutir isto abertamente. Nós não podemos ceder só ao politicamente correto e dizer, não, mas as coisas acontecem. Não acontecem. Isto é inaceitável. É inaceitável aquilo que é registado quando uma pessoa retira sinais colocados por um sistema de proteção civil. Isto é absolutamente inaceitável. E por isso eu acho que nós temos que fazer esse trabalho. Tem que haver um investimento. Acho que depois disto tem que haver uma avaliação da resposta que foi dada e dos meios que são necessários. Tem que haver uma discussão ao nível das competências de proteção civil, porque efetivamente as autarquias locais, particularmente as freguesias, é quem está no terreno mais próximo das pessoas, é quem mais rapidamente consegue chegar a uma resolução, é quem conhece as pessoas pelo nome, conhece precisamente as realidades, sabe quem é que está sozinho e que tem dificuldade e que tem problemas no telhado, em que se chover desta forma vai ter infiltrações dentro de casa. E é preciso reconhecer isto, porque as freguesias já fazem muito este trabalho sem estarem mandatadas para tal, sem terem esses recursos atribuídos. Agora, é importante que sejam reconhecidas e é importante que os recursos também existam. Sabemos que o país tem dificuldades, o dinheiro não é infinito, não é fácil mobilizar 2,5 mil milhões de euros num país como Portugal. Isso naturalmente demora alguns dias. Nem se consegue pôr no terreno 2.500 mil milhões de euros imediatamente. O Luís Pardal costuma referir muitas vezes uma frase que eu acho que é uma boa frase, que o tempo das instituições não é o tempo das pessoas. As instituições precisam de mais tempo para conseguir resolver qualquer situação. É um bom tema para discutirmos, mas a realidade é esta. E por isso não se consegue mobilizar meios desta forma. Não se consegue. E eu acho que daquilo que assisti, do conhecimento que tenho, é que efetivamente as instituições estão a trabalhar muito rapidamente para conseguir acudir a esta situação. Pode ter havido um problema de comunicação também da escala dos danos, mais ao nível da opinião pública. Pelo aquilo que sei, não aconteceu
aconteceu ao nível das instituições do Estado. O Governo está no terreno desde o primeiro momento e não no terreno propriamente aquilo que aparece nas televisões, mas está efetivamente no terreno em termos de conhecimento da situação e de conseguir mobilizar meios. Portanto, tudo está a acontecer dentro da escala que o nosso país tem. Temos que melhorar, temos efetivamente que melhorar e temos muito trabalho para fazer nesse sentido. Patrícia Machado, realmente a realidade, e o exemplo voltou ao início da nossa conversa, o exemplo daquilo que aconteceu, realmente lidar com aquela realidade era impensável, não se conseguia imaginar, e com o apagão total de comunicações, e quando vamos a comunicações vamos das eletrónicas às estradas, porque era impossível até um mensageiro a correr chegar a algum lado com a mensagem a dizer o que lá tinha acontecido. Portanto, a realidade é algo difícil de imaginar, mas o público em geral não ficou com essa noção, podia ter sido alertado de outra maneira, para também existirem críticas de outra forma neste momento. O que é que... Vamos lá ver, há aqui alguns aspectos que eu não quero deixar de colocar, mas indo já diretamente a essa tua questão, eu acho, e a gente também falava isso antes do programa, para mim o problema não está em o país ficar mais alarmado e ter noção do que se estava ali. Quem tem que ter noção são as entidades, é a ajuda imediata às pessoas naquilo que é possível ajudar e criar os meios, de facto, para a comunicação de quem tem que chegar à comunicação. Portanto, sobre isso eu não entro não entro porque acho que não é correto entrar na lógica da demagogia, do populismo, como temos vindo aí a assistir, e até para criar mais drama, mais caos, já chega a mensagem que vai passando, que depois leva a isto. As pessoas banaliza-se de tal ordem este tipo de mensagem, de valores e de sentimentos, que as pessoas depois, pronto, já não... Pronto. E, portanto, sobre essa questão, acho que o que se tinha que criar era os tais meios para quem tinha que os ter, para chegar onde tinha que chegar, se poder chegar. E tomar as medidas, naturalmente, para aquilo que ainda se prevê, nomeadamente as cheias, com estas questões das barragens, porque elas já estão na capacidade máxima, portanto, aquilo que se está a fazer é um esforço, mas aquilo que se prevê cair não vai evitar haver cheias, inundações, e, portanto, que se tomem todas as medidas para alertar. Este era um primeiro aspecto. Segundo aspecto, muito rápido, porque falou-se aqui da confiança e da responsabilidade. Eu acho que nós precisamos cuidar muito bem da comunicação, porque isto é mais um caldo para perder confiança nas instituições. E são elas que têm capacidade de dar resposta. Se a estão a dar bem ou não, é o que precisamos discutir e aprofundar e tomar medidas. Mas não há nenhum salvadores da pátria, nem nenhumas entidades supranaturais que vêm cá a tomar conta disto. E, portanto, têm que ser as instituições que têm competências, que têm meios a dar resposta naturalmente a isto, e deve de haver a confiança que deve ser merecida por essas instituições. E isso é que é a discussão. Pronto. E depois esta questão da responsabilidade. Eu acho que estamos todos de acordo de que individualmente é preciso trabalhar no conhecimento, no aprofundamento, lá está, na responsabilidade das estruturas, das entidades, desde a escola, aos serviços de proteção civil, às autarquias, aos vários serviços do Estado, para dotarem as pessoas de maior conhecimento, e há pouco falávamos da tal mensagem que não foi traduzida em miúdos. Por miúdos, não é? Pronto. Agora, esta lógica, que não é nova, que tem vindo em crescendo, do faça você mesmo, é assim na saúde, portanto, a pessoa fica doente porque não cuida de si, é assim na área do desporto, que é, portanto, não se apoia aos movimentos associativos, não se apoia o desporto escolar, e, portanto, as pessoas é que, se tens dinheiro, pagas, e, portanto, faça você mesmo, porque é muito importante para o desporto. É assim na defesa e na salvaguarda deste tipo de situações, não pode ser, não é? Eu estou um bocado a simplificar, mas é esta lógica do faça você mesmo. Ora, isto não é possível. Nem para o Estado, quanto mais para as pessoas, ter uma capacidade, naturalmente, de evitarem que as árvores caiam, que os postes caiam. Não é isto que se trata. Então, entremos nas questões dos meios estruturais. Ainda hoje de manhã só via na rádio, na Antena 1, passa publicidade, portanto, um professor universitário, geógrafo da Faculdade de Letras do Porto, em que colocava: o problema não é falta de planos, é a aplicação.
Como é que está a questão do ordenamento e a gestão do ordenamento do território? Há quantos anos fala disso? Há quantos anos especialistas vêm colocar necessidades e medidas em concreto, do ponto de vista das cidades, a questão da construção nos leitos, quando se quer rever os tais PDMs e dar asa à especulação e não cuidar deste tipo de situações, ou de cuidar que a situação de alterações climáticas, daquilo que se vai falando, há pouco estava-se a dar o exemplo da Rádio de Leiria, que era a única forma de comunicar, pensar nas cidades para que também neste tipo de situações, do tipo de materiais que devem ser usados. Há quantos anos os especialistas vêm falando, por exemplo, do risco de tremores de terra e terremotos de outras dimensões? E de que as cidades... não vou aqui dizer porque isso podia levantar outro tipo de alarmes, mas há zonas específicas no nosso país que se disse que não se devia de construir e que estão apinhadas de construção. Em caso, por exemplo, de terremotos, por exemplo, em Lisboa, em determinadas zonas em concreto. Portanto, há aqui um conjunto de questões que não podem deixar de ser vistas do ponto de vista, lá está, agora tem que se cuidar ao imediato, mas não podem deixar de ser discutidas. A questão da redes e do governo não dar uma previsão de centenas de milhares de pessoas sem eletricidade, para quando, das duas uma, ou não têm conhecimento do que está em causa, porque que não demora 24 nem 72 horas, todos nós percebemos, pela dimensão e a área. Agora é caso para questionar. Então, um setor estratégico como este, já nos incêndios foi a mesma coisa. Meses e meses para dar resposta àquelas populações. Estamos a falar não só do mundo rural, como de uma grande cidade como Leiria. O que é que está mais interessado a redes? Em dar resposta ao problema das populações ou em distribuir os seus dividendos? Porque só pode ser isso que está em cima da mesa. Porque uma coisa é dizer, a gente não consegue chegar a toda a área antes de 15 de março, vamos imaginar. Outra coisa é, não sabemos. Então eles não sabem já quantos caminhos estão cortados, quantos postos estão no chão, quantos meios é que são necessários a acionar para que aquilo rapidamente se dê resposta às pessoas. Portanto, também temos que isto nos sirva de exemplo, de facto, daquilo que são as consequências de privatização de setores estratégicos como estes. Põe em risco, naturalmente, a resposta às pessoas e às populações, naturalmente. E as tempestades vão continuar, e aqui em Évora também foram diversos efeitos, como aqui referimos, com uma família, pelo menos uma família que ficou desalojada e tantos outros estragos que aconteceram pela rede viária e não só pelos bens de muitas outras pessoas. Aliás, o Rio Charrama ganhou uma notoriedade que se calhar muitos não sabiam praticamente que existia um rio que atravessava a cidade de Évora, afluente do Sado, e descobriram mas agora. Mas agora não é a primeira vez que a gente lida com situações desta dimensão em Évora, não é? Daquela dimensão houve em 40 e tal um fenómeno igual ao tal Capricórnio, em 40 e tal houve também no país, mas obviamente a dimensão agora foi diferente. Não se diga que foi a primeira vez que há cheias. Não, e a realidade em Évora é repetida. Sim, portanto, exato. Aquilo que aconteceu já aconteceu por diversas vezes e se calhar também obriga a que se encontrem soluções definitivas para alguns dos locais onde há problemas. Luís Pardal traz um outro tema para a reta final do programa, um novo relatório da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. O que é que te preocupa neste caso? Porque é que traz este tema, sendo que nós temos um tempo muito curto, mas não queria deixar que pudesse, pelo menos, começar a ser abordado. Sim, naturalmente. Eu trago este tema porque, de facto, nas últimas semanas foi apresentado este relatório. É um relatório que é público, pode ser consultado, mas mais do que o relatório, eu acho que é importante trazer estes temas também aqui a debate na rádio, até porque para quem nos está a ouvir possa, de alguma forma, ficar sensibilizado com estas questões, porque estamos a falar de que a CPCJ não é uma estrutura que fica com as crianças e que prende os pais. Portanto, há esta ideia de que a CPCJ é um polícia mau na nossa sociedade e que vai levar os meninos. Naturalmente que estou aqui a caricaturar, mas acho que é um tema que, para quem nos está a ouvir, pode ficar alerta e devemos todos estar alerta sobre estas questões. Porque estamos a falar de crianças, estamos a falar, neste caso, do nosso Conselho, mas há tantas outras CPCJs. Aliás, 2025 ficou marcado pelo ano em que foi criada a CPCJ de Montemor e de Arraiolos, e com estas duas constituições todo o território nacional fica abrangido com CPCJs. E que estas estruturas fazem um grande trabalho, mas também voltamos àquilo que estávamos a falar há bocado, quase de uma forma voluntária,
porque ela é constituída por um representante da Segurança Social, que está a tempo inteiro, é por ser constituída por um representante do município, da área também da saúde, da área da educação, portanto das escolas, mas de facto estas estruturas fazem um trabalho muito importante de acompanhamento de situações de crianças que estão em perigo, crianças que precisam de ajuda, contextos familiares complexos que nem sempre são associados à pobreza, portanto, de facto, pode haver crianças que estão em risco, que a família está em situação de pobreza, mas não só, famílias com capacidades financeiras, com posses financeiras, também incorrem em outras situações, não há famílias perfeitas, e quando nós falamos de riscos, falamos de violência doméstica, falamos de bullying, de comportamentos nas escolas, que são entre crianças e que os pais não veem aquilo que se passa dentro da escola, a escola está lá naturalmente para acompanhar, mas também com a falta de operacionais, nem sempre se consegue ter um trabalhador da escola em cada esquina e, portanto, acontecem situações que, por vezes, quando são identificadas, podem ser identificadas tardiamente, mas também falamos de situações de negligência, de abandono, enfim, para não falar em consumos excessivos, e o Alentejo é um dos fileiros daquilo que é os maiores índices de consumos também de álcool, de drogas, de tabaco ao nível do território nacional, e isto reflete-se também nas crianças. E, naturalmente, abusos sexuais, é que também há. Portanto, isto por vezes pensamos que isso é em Lisboa, que é em grandes centros. Não, há em todo o lado. E há também em Évora. E, portanto, todos estes assuntos merecem uma discussão. A minha primeira linha de pensamento é que a CPCJ é interessante porque é uma equipa multidisciplinar, muito empenhada, mas que tem falta de meios e que não pode estar subjugada, na minha opinião, não pode estar subjugada à vontade das instituições, à dispensa de meio tempo da Câmara Municipal para estar lá a meio tempo, à dispensa da saúde para estar lá a meio tempo. Portanto, não, tudo bem, isso é a forma como está construída, mas eu acho que valeria a pena uma discussão mais profunda para robustecer este trabalho da CPCJ. Reparem, para terminar, para já, nós estamos a falar que em 2025 364 situações de perigo que foram comunicadas à CPCJ e acompanhadas. É quase uma por dia, não é? São 546 processos intervencionados ao longo de 2025. E, portanto, isto é... Desculpa interromper, não estás a falar do país, estás a falar de Évora. Do Conselho é que é importante ter pois, isso. Exatamente. São crianças e jovens do nosso Conselho. São 550, basicamente. É muita criança. Não é? Portanto, há situações que nós devemos estar alerta, nós enquanto sociedade, os próprios familiares, os vizinhos, na escola, sinais de alerta de crianças que elas nem sempre partilham, que são violentadas nas escolas, que são violentadas por colegas, existe o uso excessivo dos telemóveis, das redes sociais, tudo isto há sinais que nós temos de estar despertos e, portanto, no fundo eu queria trazer aqui, a propósito desta partilha, deste relatório, no fundo acho que é importante repensarmos este apoio que deve ser dado à CPCJ. Deste documento das partilhas sinalizadas, a mais significativa, ou que tem um maior número, é de violência doméstica, mas depois há outras, como negligência grave, bullying, passando por muitos outros comportamentos e hostilização e ameaças. Francisco Brito, é uma realidade que parece que não cola com o nosso dia-a-dia, passa ao lado. Bem, antes de ir a essa resposta, permitam-me só dizer que a CPCJ efetivamente faz um grande trabalho de acompanhamento, de direcionamento para muitas realidades difíceis. É muito pouco reconhecida ao nível da sociedade.
na minha opinião, naturalmente. Parece-me que há aqui, de facto, uma imagem construída sobre a CPCJ que não tem a ver com aquele que é o verdadeiro trabalho da CPCJ. O Luís referiu aqui uma expressão que a do polícia mau, e efetivamente passa um pouco essa mensagem para a sociedade, mas a verdade é que não é esse o espírito, nem é essa a linha de atuação da CPCJ. A CPCJ não faz nada sem que as famílias concordem ou que seja uma situação do ponto de vista judicial em que tem que cumprir alguma decisão judicial. Portanto, são as duas formas de atuar da CPCJ, e a maior parte da atuação é efetivamente por concordância. E por isso é importante também passar para o nosso público, para quem nos ouve, que as situações de risco devem mesmo ser comunicadas à CPCJ sem medo, porque a CPCJ, acima de tudo, ajuda e tenta encontrar soluções que façam com que as famílias estejam unidas. Claro que as famílias têm que estar unidas quando são saudáveis. Quando não são saudáveis, têm que ter acompanhamento psicológico, clínico, algumas criminal, mas acima de tudo é preciso identificar as situações à CPCJ. Há aqui uma outra parte em relação aos dados e que é um pouco discutido. Na última apresentação que assisti do relatório também foi referido que também há aqui um lado que tem a ver com o maior número de sinalizações. Há aqui, por um lado, o trabalho da CPCJ, por outro lado, também o trabalho que as pessoas fazem de sinalizar à CPCJ. E fica sempre a dúvida se, na nossa sociedade, o padrão está a ser alterado, se temos uma sociedade mais violenta, onde há mais violência doméstica, onde existem mais problemas de consumos, ou se, efetivamente, as questões estão a ser menos opacas e estão a ser mais comunicadas. E essa é uma questão que deixo em cima da mesa, porque acho que, acima de tudo, é importante que as questões sejam sinalizadas, mas também precisamos de perceber se o padrão está a ser alterado e precisamos de atuar muito rapidamente sobre ele para que consigamos mitigar esta situação que é muito grave. Depois, por outro lado, dizer que a CPCJ no Concelho de Évora trabalha sem sequer ter instalações próprias. Trabalha de uma forma, enfim, não lhe quero chamar precária, porque tentam fazer o máximo possível com aquilo que têm, mas na anterior gestão da Câmara não foi possível encontrar uma solução. A solução neste momento tem a ver com uma cedência da União das Freguesias de Malagueira e de Horta das Figueiras de espaço para que possam atuar, mas essa é uma situação que tem que ser também resolvida neste mandato e precisamos também para reforçar este papel, precisamos de dar condições às pessoas que lá trabalham. E depois, por outro lado, também há aqui a questão das competências na ação social, porque isto envolve, sem dúvida, a ação social e nós vemos que os municípios, neste momento, já têm um conjunto de competências que foram transferidas do Poder Central, mas nós vemos que ainda assim é preciso discutir esta matriz de competências. Eu não gosto de estar sempre a bater no mesmo, mas efetivamente as juntas de freguesia, porque é algo que nós conhecemos bem, particularmente o Luís Pardal e eu, as juntas de freguesia já fazem efetivamente um grande acompanhamento de situações do ponto de vista social. São a primeira porta onde as pessoas chegam, não só nestas questões mais difíceis, mas também, por exemplo, ao nível da pobreza. Muitas vezes é um grande passo que as pessoas dão, poderem chegar à junta de freguesia e pedirem ajuda. E quando a junta de freguesia diz que efetivamente a situação tem que ser sinalizada, mas que quem tem a competência e quem pode ter meios para resolver é a Câmara Municipal ou a Segurança Social, as pessoas ficam perdidas. E por isso, se calhar está na hora de podermos ver reconhecido este papel e também, ao nível deste atendimento de proximidade, conseguirmos dotar as juntas de freguesia de competências e de meios para o fazer. Porque atuamos efetivamente junto das pessoas. Há muitos destes casos que são sinalizados pelas juntas de freguesia porque a informação chega facilmente a nós. Eu diria que chega mais facilmente do que chega às vezes a entidades como a própria CPCJ. E eu acho que é importante também reconhecermos isso. Patrícia Machado, grande parte destes casos, ou o maior número de casos sinalizados, é feito pela PSP, curiosamente. Não é a maioria, mas é o número absoluto mais elevado. Estamos perante uma situação em que, existindo uma organização que se conhece, facilita que se possam conhecer melhor a realidade, ou realmente a realidade mudou e temos mais problemas do que aquilo que tínhamos no passado? Nós estamos a discutir esta situação, veio o tema e bem, mas se fôssemos ver outros relatórios de outros anos, o que a gente está é perante uma situação que naturalmente se tem que atalhar e que se tem que apostar muito no quadro da prevenção de forma multidisciplinar. A PSP é uma das entidades que tem mais, é das entidades mais sinalizadoras, diria assim, e que resulta da
tal articulação entre várias entidades, que até pessoas anónimas, a seguir penso que o número é pessoas anónimas, e a escola. Aliás, se fomos ver os meses em que há mais sinalizações, que está no relatório, é curioso que são precisamente outubro, novembro, portanto que é a entrada na escola, a sinalização. Portanto, eu partia daqui para aspectos que eu queria sublinhar, sei que temos pouco tempo, mas com a importância que têm estas estruturas, elas trabalham ou devem trabalhar e ter meios para trabalhar de forma articulada com aqueles que têm, de facto, necessidade também de reforçar os seus meios para dar a melhor resposta. Nós estamos a falar, no caso de Évora, dos tais 546 casos intervencionados em 2025, que eram aqueles que entraram pela primeira vez a serem acompanhados no próprio ano e aqueles que já transitavam de anos anteriores. Alguns até são reincidências, portanto já tinham sido portanto, digamos assim, não sei se é arquivados que se diz, mas portanto já não estavam sinalizados e voltaram a ser, ou seja, há uma situação que se repete daquela criança. Estamos a falar de casos concretos, de crianças e jovens em concreto, que com diferentes razões para estarem sinalizadas precisam de ser acompanhadas. E, portanto, nós precisamos ver porque é que a CPCJ, por exemplo, não tem, a saúde não disponibiliza o quadro e o número de horas que deve disponibilizar. Sim. Quais são os meios que a saúde hoje tem? No quadro lá está, há pouco falávamos da outra questão e que muito se resolve a partir da prevenção e das tais medidas estruturantes. As CPCJs precisam ter meios para um trabalho efetivamente consequente, de acompanhamento, adequado e multidisciplinar. Sobre isso não há dúvida. Mas nós precisamos ver quais são os meios que hoje as escolas têm. Quais são os meios que a saúde disponibiliza. Que respostas há em Évora de pedopsiquiatria, do cuidar da saúde mental, não só, e em primeiro lugar, naturalmente, é sobre isto que incide as crianças e os jovens, os impactos, os traumas que resultam daquilo que for o fenómeno de sinalização, mas também junto das famílias. Felizmente, este relatório o que diz é que os casos extremos, ou seja, aqueles que são obrigados a retirar do contexto familiar, são muito curtos, felizmente. Porque o que se tem que incidir é de salvaguardar e acompanhar a criança, mas também intervir junto da família, porque eu aqui estou muito de acordo com o que o Luís disse. Que não se tenha a ideia que isto é só gente em situação de pobreza e de famílias estruturadas. Infelizmente, os fenómenos de pobreza são aqueles que a gente sabe, é um problema social que se tem que atalhar, número de horas que os pais trabalham, isso não é só da pobreza, os salários, essas coisas todas, mas nós estamos a falar de famílias com muitas diferenças do ponto de vista de composição social, etária, de condições de vida, e que aquelas crianças são alvo de estarem em risco por diversas circunstâncias. E, portanto, nós precisamos dotar as escolas de meios, de técnicos, a segurança social, a saúde e, diretamente relativamente à CPCJ, que é disto que estamos a falar, tem que haver, de facto, uma discussão, porque sendo instrumentos públicos ao serviço de um objeto concreto, eles têm que ter os meios para atuar. E o que se assiste é que, por exemplo, a saúde, com a importância que tem de psicólogos, pedopsiquiatras, enfermeiros de outros técnicos, a par da ação social... Tem limitações, é isso? Não está a responder. Ou seja, o número de horas que a saúde devia dar para estas estruturas não está a dar. Portanto, é uma ínfima parte, não está a dar um quadro à área da saúde, mas não é este ano 2025, é uma realidade que anos. Certamente merecerá mais atenção e mais pormenorizada nos próximos... Só dá uma coisa muito concreta, vamos terminar, não é? Já passamos bastante o nosso tempo. Só para e ainda temos o sinal, talvez. Uma escola, quanto mais sinaliza a CPCJ, pior é para os tais rankings. Ok. Portanto, logo isto... Não é? Exatamente. Tem que se dotar de Compreende-se. prevenir, intervir na área da prevenção. Vamos ao sinal, talvez, estamos mesmo na reta final, disto já ultrapassamos a hora do nosso programa. Luís Pardal, um sim ou talvez hoje? Eu trago um sim, não é por ele estar ao meu lado, porque se ele não estivesse ao meu lado eu traria este sim à mesma, mas é para dar os parabéns e sublinhar esta eleição de um alentejano, em particular de um éborense, ser presidente da ANAFRE é naturalmente muito positivo para o Alentejo e que desejo ao Francisco um bom trabalho, o trabalho será com certeza muito desafiante e que possa contribuir naturalmente para evoluirmos enquanto país nesta visão e neste entendimento que temos perante as freguesias.
Francisco Brito. Bem, muito obrigado por estes votos. Efetivamente o trabalho é desafiante, mas estamos cá para ele. Eu hoje trago um sim também, um sim à solidariedade, e no exemplo da Diana FM, que foi de Évora para a Rádio Clube Marinhense para conseguir que esta rádio do centro do país conseguisse ter emissão, acho que é um sinal também muito positivo daquilo que acontece na nossa sociedade quando precisamos. É precisamente esta solidariedade, portanto o meu sim a todas as entidades e pessoas que, tal como a Diana FM, têm ajudado diretamente outras a resolver estas situações graves no centro do país. Patrícia Machado. Eu trago um sim também à entrega das 12 casas no bairro da Malagueira, resultantes daquilo que foi um trabalho no plano local de habitação ao longo dos últimos anos e que também têm impactos diretos naquelas famílias e naquelas pessoas, e com a certeza de que aquilo que se fez lá atrás está a dar resultados, mesmo que alguns procurem tirar dividendos como se isso fosse agora sair do nada. Mas eu nem pôs o talvez, é um sim de facto, porque portanto, aquilo que se anunciava, portanto, foi concretizado a partir de um trabalho, de uma equipa, de um projeto e de uma gestão, naturalmente, não esta, mas a anterior, que permitiu que estas 12 casas tivessem sido agora entregues. É assim que chegamos ao final deste Sim ou Talvez, onde falámos de tempestades que assolam o país, o relatório da CPJ e, como sempre, o Sim ou Talvez, avaliações que são aqui deixadas no programa. Todas as semanas, quarta-feira às 18 horas, para ouvir também ao fim de semana, disponível no site dianafm.com, e no canal do YouTube da Diana pode fazer uma subscrição e receber uma notificação para receber informação de quando há sempre um novo programa. Até de hoje, 8 dias.